Está começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar aqui com o Sérgio Cabral, presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Também com o advogado José Fragoso e com o secretário da Educação de Maceió, Helder Maia. Aguarde só um instante. A Apvida tem mais uma novidade que aproxima Alagoas da saúde: o novo Hospital Maceió. Você próximo do maior investimento em saúde de Alagoas. Um dos sistemas mais modernos e inteligentes do país. E de uma equipe médica de referência. É o povo alagoano com saúde pra valer. Apvida, saúde pra valer. Em alguns segundos você mata a sua sede. Em poucos segundos você manda uma mensagem para quem ama, mas em poucos segundos você pode salvar vidas. Use o seu poder para fazer a diferença, ajudando a salvar inúmeras crianças com câncer e adultos com leucemia. Em poucos cliques, você garante um tratamento digno para os que mais precisam. Acesse apala.colabore.org e faça a sua doação. Responsabilidade. É isso que faz a máquina pública funcionar cada vez melhor em Alagoas. Em 2020, fomos um dos 7 estados do país que garantiram o equilíbrio fiscal, o que permitiu mais investimentos na saúde, na educação, no social, na infraestrutura e nas mais diversas áreas. Fomos o segundo estado do Brasil em percentual investido, ultrapassando a casa de R$1 bilhão, sendo 87% desse total em recursos próprios do estado. E isso nos enche de orgulho. Com as contas em dia, nossos servidores passaram a receber dentro do mês trabalhado e até garantiram aumento em meio a tantos desafios. Enquanto o país parou, Alagoas seguiu em frente. E quem diria que um dia você teria tanto orgulho da sua terra? O nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura é Sérgio Cabral, que foi eleito semana passada presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Sérgio, obrigado pela presença. Bom, a posse só dia 1º de janeiro. 1º de janeiro para o triênio 2022 a 2024. 2024. Dezembro de 2024. A essa altura, você já está fazendo um planejamento, já está traçando seus planos? Sim. Nós temos que começar a planejar para poder executar. Nós temos aí quase que 6 meses para começar o nosso planejamento. Nosso foco, na realidade, é o corretor de imóveis, a classe, não só a chapa 1, sim, mas a todos os corretores. E a nossa intenção é que possamos fazer uma melhor gestão, né, dar a continuidade das gestões anteriores, que foi a do Vilmar Pinto e a do Edilson Brasileiro agora, que foi essas pessoas que começaram a resgatar, na realidade, o nosso Cresce. Né? Nós tínhamos um Cresce aí que realmente não tinha uma atuação condizente com a categoria era uma categoria desrespeitada, né? E após o início da gestão Vilmar Pinto, começou a ter uma valorização a mais. É tanto que hoje nós temos aí quase que 70% hoje dos corretores que estão adentrando ao nosso quadro são profissionais já advindo de outras áreas, já com nível superior, entendeu? Vendo que a categoria deu um salto a mais dentro da conjuntura, tanto de mercado, né? E aí o profissional hoje ele procura a nossa profissão, né? Para dar uma continuidade, não ser um bico, mas sim se profissionalizar na corretagem de imóveis. Ou seja, você já estabeleceu algumas prioridades?
Olha, a prioridade que nós temos em valorização do corretor, que a gente procura sempre bater nessa tecla, né? Nós temos algumas consultoras que às vezes procuram fazer uma venda direta, né? Direto, cliente, construtoras, e a gente tem que bater nisso aí, porque o profissional, ele é o expert nessa situação, é que vai conduzir uma melhor condição para o cliente, tanto na construtora como na venda de terceiros. Por quê? Porque o corretor, ele é obrigado a conhecer todos os passos de uma compra do imóvel, uma compra ou a venda do imóvel. Então, o cliente, para ele se sentir seguro, né? Nós vimos ontem uma matéria no Jornal da Record, e saiu que pessoas que não eram corretoras estavam dando golpes há mais de 4 anos, certo? Em pessoas que acreditavam que iam comprar o seu imóvel, né? E aí essas pessoas fraudavam o contrato de compra e venda, pegando o sonho, né? Pessoas perderam 50, outros 80, 20, até mais de 100 mil reais, entendeu? E quando você contrata um corretor, você tem como ver se essa pessoa é realmente um corretor de imóveis. Você entra no site do CRES, Alagoas, tá? E aí você consegue visualizar se o corretor está lá ativo, se é um corretor até mesmo que não foi cassado, entendeu? Por quê? Porque o CRES, deixa eu só te explicar aqui como funciona o CRES. O CRES é um órgão legislador, certo? Então, a primeira função dele é legislar sobre a nossa profissão, certo? Segunda, fiscalizadora, certo? Fiscalizar é uma das principais, funções do CRES. E a terceira que é punir, certo? Punir aí que vai desde uma simples advertência até exclusão. Então, nós temos que regrar o nosso CRES, nossos corretores, para um trabalho mais sério, com mais ética, né? Visando o cliente como um parceiro e não como um cifrão. E aí você, conhecendo como você vender o imóvel, a documentação exigida, né, para isso, você consegue repassar para o seu cliente com muito mais clareza e confiança. E quando o cliente tem dúvida, ele vai no site do CRES e vê se aquela pessoa é um corretor ou não, entendeu? Porque tem muitas pessoas que se alegam, se dizem corretores de imóvel e não são. E essas pessoas são as que estão dando golpe em todo o Brasil, não é só no Grande Rio e São Paulo, não. Bom, então quer dizer que essas transações imobiliárias têm que ser feitas necessariamente através de um corretor de imóveis, é isso? Seria sim que ser através, nós inclusive temos projeto de lei para que numa escritura conste o nome do corretor de imóveis, entendeu? Porque isso dá mais segurança ao comprador, certo? E os corretores terem que ter conhecimento, não é, do que precisa realmente para passar pelo cliente, não é? Por quê? Porque quando você vai vender o imóvel, por que se exige uma certidão de ônus? Porque ali diz toda a vida do imóvel, entendeu? Se existe alguma hipoteca, se não existe, mas se o dono pode sofrer ou não, por que às vezes tiram certidões também pessoais? Porque aquela pessoa pode estar querendo vender aquele imóvel para talvez encobrir uma dívida ou alguma coisa assim e quer tirar do nome dele. Então, quando você tira uma certidão também pessoal dos vendedores, você vê se aquela matrícula pode ser, digamos assim, sofrer um gravame jurídico, entendeu? Que impeça essa venda, entendeu? Ou seja, vocês no CRES costumam dar curso de capacitação para os Sim, esse é um dos nossos projetos que você perguntou e terminou mudando o foco aqui, mas a nossa gestão, ela vai ser exatamente isso, trazer aqui para o nosso CRES cursos, palestras, para que venham a brilhantar mais ainda os nossos corretores, certo? Quanto mais conhecimento eles tiverem, melhor, com certeza, vão atender os clientes dele. Um curso simples para você ver como fazer fotografia para o Instagram, certo? Porque às vezes, Flávio, você vai pegar, às vezes um corretor te manda uma foto, aí lá na mesa ou lá na cozinha tem prato, entendeu? Às vezes na área de serviço tem uma toalha estendida, às vezes no banheiro tem uma toalha, entendeu? E não está à venda, você tem que fazer a venda do imóvel. Então, quando você tem expertise na fotografia, aí você elimina tudo aquilo. É um lixeiro que está aparecendo, é um vassoura. Às vezes eu vejo, como o cara consegue mandar isso? Tem lá vassouras, não é? Panos estendidos, né? Então, você tem que fazer a fotografia do imóvel, que chama atenção para o cliente, entendeu? Então, é um pequeno detalhe que eu estou te dando, mas nós vamos tentar também documentação, certo? Trazer curso para documentação,
custo de avaliação, porque hoje o corretor avaliador, que ele pode até ganhar mais dinheiro fazendo avaliações, porque você tem avaliação judicial, não é? Que o juiz determina um profissional que faça essa avaliação. Quem está mais qualificado para fazer a avaliação? É o corretor de imóveis, é o que conhece o mercado, certo? É tanto que nós estamos batendo aí para ver se a gente consegue também ser indicado para fazer as avaliações da Caixa Econômica para os financiamentos, porque quem conhece realmente é o corretor. E agora, só um adendo aqui com você. Hoje a Prefeitura de Maceió, certo? O ITBI hoje ele é calculado em cima do VVI do imóvel, que está lá na Prefeitura, ou o da escritura, que está sendo declarado na escritura, que for maior, certo? Só que a Prefeitura agora colocou auditores fiscais, para fazer essa avaliação. O que acontece? Elas estão totalmente em desacordo com o mercado. E normalmente assim para cima. Às vezes o cliente, por exemplo, comprou um apartamento por 500 mil e os auditores estão avaliando por 800, 900, entendeu? E isso prejudica e muito o cliente. Pode até ajuizar, entendeu? Se quiser. Mas no momento, às vezes o cliente prefere pagar por quê? Porque senão ele não consegue registrar o imóvel dele. E o mais importante é o registro. Então, o que a gente... se você tiver condição de pagar, você pode ajuizar, né? E essa diferença, talvez você usar para um pagamento do IPTU lá na frente, entendeu? Porque para devolver fica mais difícil. Ou Sérgio, outra coisa, são quantos os corretores de imóveis registrados no Cresce Alagoas? Inscritos no Cresce Alagoas, nós temos mais de 6.500 inscritos, porque é nominativo sequencial. Certo? Então, o que acontece? Tem o Cresce número 1 até esse 6.500, que nós estamos hoje quase 6.600. Mas nós temos aí 4.500 corretores atuando, né? Porque essa diferença foi corretores que morreram, corretores que pediram baixa, né? E nós temos 4.500 corretores aptos a trabalhar no mercado imobiliário de Alagoas. E o que é preciso para a pessoa ser corretor de imóveis, fazer parte do processo? É tão simples você ser corretor de imóveis, porque você faz um curso, a duração desse curso gira em torno de 9 meses. Né? E hoje o curso ele não é, antigamente ele era presencial, hoje você pode fazê-lo através da internet, entendeu? E o curso desse hoje custa em torno de R$ 1.100, R$ 1.200, né? E depois que você faz o curso, você está apto a trabalhar no mercado imobiliário, entendeu? Logicamente, se faz pesquisa pessoal da pessoa, porque a gente já quer excluir os maus corretores, né? Aqueles corretores que pensam que o cliente é cifrão, entendeu? Mas a gente, logicamente, a gente não tem como a pessoa que foi, digamos, tem uma condenação, já teve pessoas que quiseram tirar o CRES e nós negamos e essa pessoa entrou via judicial e conseguiu pegar, entendeu? Mas a nossa comissão, ela tira as certidões porque a gente quer pessoas que venham integrar o nosso quadro, pessoas que realmente venham subir mais ainda a categoria, certo? E não... E essa situação é mais ou menos comum de corretores de imóveis que se envolvem com algum tipo de irregularidade? Não é comum, certo? Mas tem, como qualquer profissão. E qual é a providência de vocês em relação a isso? Veja bem, quando a gente recebe a denúncia, por exemplo, um cliente, ele não satisfeito com o atendimento desse corretor a nível, digamos, ele pegou um dinheiro de um cliente, né, enganou um cliente de uma certa forma, aí esse cliente tem que ir ao nosso conselho, faz uma denúncia, certo? E aí a gente chama esse corretor, ouve ambas as partes, né, para se chegar a um acordo. Se ele pegou o dinheiro, para devolver esse dinheiro ao cliente. Né? Se não chegar a um acordo, aí ele vai sofrer um processo, como eu lhe falei anteriormente. Esse processo, ele vai desde uma simples notificação como a exclusão, entendeu? Do quadro. Quando a gente pega um corretor ao qual se apropriou indevidamente de dinheiro de cliente, o julgamento é bem provável, 99% para a exclusão, certo? Dos nossos quadros. A gente não quer esse tipo de profissional junto aos nossos quadros, entendeu? Às vezes, a gente tem que ouvir as duas partes, sempre, entendeu? Para que a gente possa tomar esse julgamento em plenário, certo? Um corretor capacitado recebe o processo e ali ele vai relatar aquele processo. Ele vai ler e, se possível, até falar com as duas partes, para ele poder ter uma noção do que ele vai julgar, entendeu?
Outra coisa, Sérgio, como é que você explica que com toda essa pandemia, um ano e 4 meses mais ou menos já de pandemia, e o mercado imobiliário está aquecido? Qual a explicação para isso? Rapaz, é uma coisa assim que eu digo é quase que inexplicável, porque, digamos assim, eu particularmente, né, quando chegou a pandemia, março, que fechou tudo, eu assim, eu digo, o que nós vamos fazer, nós corretores de imóveis? Você não tinha condição de sair para mostrar um imóvel, o cliente também com receio de sair, né? Mas aí as pessoas, e é tanto que eu particularmente, eu posso, sem vergonha de dizer, eu passei o mês de março, o restante, abril, sem vender. Fui vender no final de maio. Do ano passado. Isso, do ano passado. O que aconteceu? As pessoas, o dinheiro não acabou, na realidade. O dinheiro estava, né, investido em outras situações. Mas as pessoas começaram a sentir falta de um algo a mais. O que é esse algo a mais? As pessoas que estavam num apartamento mais apertado de um quarto queriam um maior, certo? Esse que estava de um maior, de 2 quartos, já queria um outro maior. O que estava num 3 quartos ou 4 quartos queria uma casa, entendeu? E aí foi alavancando o mercado, né? Como eu disse, o dinheiro não tinha acabado, estava aplicado em outras situações, você começou a tirar. Não, eu acho que eu preciso dar um conforto a mais na minha família, né? E aí, quanto mais demorava a pandemia e que vinha mais mortes, as pessoas, não, eu preciso curtir então meu dinheiro, vou comprar, vou deixar minha família bem. E assim foi, o mercado foi crescendo. Com o que aconteceu? Até você me falou da última vez, não é? Perguntou preço, né? Isso alavancou o preço para cima por quê? A lei da oferta e da procura. E também os preços dos insumos, né? Porque algumas fábricas pararam, muitas fábricas pararam. E aí, quando houve realmente o aumento do consumo, que precisou dessa mercadoria para fazer novos empreendimentos, o preço subiu. E aí, automaticamente, deu esse boom imobiliário, que hoje, eu ainda digo o seguinte, ainda é a hora de comprar, certo? E de vender. Por que é a hora de comprar? Porque você consegue ainda fazer uma boa compra. E de vender por quê? Porque o preço está em cima, entendeu? A tendência é ela se estabilizar. Baixar, acredito que não baixa, certo? Agora, se estabilizar e ter um pouco de aumento, vai sim conseguir isso. Ok. Nosso muito obrigado, então, a Sérgio Cabral, presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas, que só toma posse em 1º de janeiro. A gente vai agora ao intervalo aqui em Conjuntura e volta daqui a pouco, conversando com o advogado José Fragoso. Até já.